pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal aqui do Prof. Dani, DM, Linguagens e Desenvolvimento, né? Por favor, né? Aproveita, vai lá, né? Te inscreve no nosso canal, tá? Já se inscreve aí e aperta o sininho para receber as notificações. Sempre que aparecer um vídeo novo do Prof. Dani, vai aparecer uma notificação ali para você, tá bom? Beleza? Vamos lá, então, seguindo, você já viu aí, né? Estamos hoje eu, você e o Frajola. O Frajola daqui a pouco, em algum momento, vai aparecer. Ele tá muito carente, não sei o que anda acontecendo com ele, mas enfim, né, velho? Então tá, né, meu velho? Daqui a pouco ele aparece, tá, gente? Então, se aparecer aí, né? Um serzinho preto com branco e tal, não se assuste, é apenas o Cajó, tá bom? Então vamos lá, olha só, continuando aqui para você, então, que está se preparando para o concurso dos Correios. Aliás, olha só, né, pô, já gravei uns tantos vídeos aqui para você que está se preparando para o concurso dos Correios, o mínimo que eu te peço, dá um joinha, tá? Por favor, importante, dá um joinha, tá, gente? E se você puder, por favor, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, enfim, conhecidos que vão fazer o concurso aí para os Correios também, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu, tá, Frajola, por favor, eu tô dando aula, né? Vamos lá, olha só. Vamos lá, gente, tá? O que que acontece? Olha só, deixa eu compartilhar a tela, beleza? Bom, nossa última aula aqui foi a parte de morfologia, aula 2 de morfologia, que nós falamos do adjetivo, tá? Agora, seguimos falando das classes gramaticais, vamos falar um pouquinho do artigo, né, pessoal? Bom, artigo não tem muito o que ser dito, tá? Mas, enfim, de qualquer forma, sempre é importante a gente colocar uma ou outra observação, né, gente? Então, lembra que o artigo, ele pode ser um artigo definido, ou um artigo indefinido, tá? Artigo definido o, a, os e as, porque ele tem uma variação de gênero, masculino e feminino, e também de número, singular e plural. E nós temos também os artigos indefinidos. Um, uma, uns e umas, tá? Muito bem. Lembrando, né, pessoal, que o artigo, ele está dentro do rol daquelas palavrinhas que nós chamamos de determinantes. Lembra o que é um determinante? Determinante é a palavrinha que tem a capacidade de substantivar uma outra palavra, é a palavra que acompanha um substantivo, e assim vai. Aliás, fica aqui uma dica, olha só. Você lembra daquela aula, né, que falava da grafia dos porquês? Ô Dani, não tive essa aula no colégio e tal, mas enfim. Bom, quando a gente trabalha a grafia dos porquês, a gente sabe que tem um porquê separado, com acento e sem acento, então são dois, mas o porquê junto, sem acento e com acento, mais dois, ou seja, são 4 porquês que nós usamos, tá? Esse carinha aqui, ó, o porquê junto e com acento, ele será sempre um substantivo. Sempre, sempre, sempre um substantivo. Ou seja, ele sempre virá marcado por um determinante. Sabe qual é o determinante que mais aparece com esse carinha? O artigo definido. Ou porquê. Claro que pode ser um pronome, tipo seu porquê, aquele porquê, enfim, né? Mas o porquê. Então, o porquê de sua ausência não me interessa, por exemplo. Nossa, que frase rude, né? Grosseira. O porquê de sua ausência. Então, essa palavrinha porquê está sendo substantivado pelo determinante, que é o nosso artigo, no caso, o artigo o porquê, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, ainda acerca do artigo, então, tá? Morfologicamente falando, o artigo, então, é uma classe variável, como eu falei, em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. O, a, os, as, uma, uns e umas, tá? Semanticamente, ou seja, em termos de sentido, para que ele serve? Bom, primeiro, ele se liga a um nome, ou seja, um substantivo, como eu falei para você previamente. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra carro, né? Substantivo, eu digo o carro, né? Um carro, por que não? Tá? Eu tenho um menino, eu falo o menino ou um menino. Eu tenho menina, uma menina ou a menina. Então, o artigo, ele vem acompanhando um substantivo. Ou ele vai substantivar uma palavra. Por exemplo, nós sabemos que a palavra infeliz, ela é, por origem, um adjetivo. Mas se eu digo o infeliz chegou, percebam que esse artigo está substantivando a palavra infeliz, tá bom? Então se ligue nisso. Num determinado contexto, passa a desempenhar inúmeros papéis discursivos, como individualizar ou generalizar, indicar conhecimento ou desconhecimento, apreciação ou depreciação,
tá? Determinação ou indeterminação, intimidade, aproximação numérica, intensificação, proximidade, diferenciar o gênero com implicações semânticas, tá? E assim vamos, tá? Como assim? Dani, vamos lá, vou pegar um dos casos, tá, gente? Para individualizar ou generalizar. Se eu digo assim, né, um homem esteve aqui, um homem esteve aqui, é um homem qualquer, eu não sei qual é o homem que esteve. Esse um é um artigo indefinido, aliás, por isso que a gente chama de indefinido, porque ele não vai determinar uma certa quantidade ou especificar. Tu está falando de um homem ali em relação a vários homens que existem na face da Terra, tá bom? Agora, quando eu digo assim, ó, o homem, tá? O homem esteve aqui. Parte do pressuposto que você, que é o ouvinte, quando eu falo o homem esteve aqui, parte do pressuposto que você sabe qual é o homem. Por quê? Porque eu estou individualizando. Eu estou determinando a partir de um artigo definido. Aliás, por isso que a gente chama de artigo definido, tá bom? Então, tome cuidado com isso. Outra implicação aí do nosso artigo é justamente estar relacionado a implicações semânticas. Por exemplo, o capital é uma coisa, a capital é outra. Então, quando eu falo a capital, aqui eu estou falando de cidades. Então, quando eu digo a capital do Brasil, é Brasília, a capital. Agora, o capital já muda o sentido. Aqui a gente está falando de dinheiro, o funfa, din-din, pila, faz-me rir, louva a Deus, e etc, né? Então, o capital, tá? Então, tome cuidado que às vezes a simples alteração de um artigo, saído de um masculino para o feminino, traz também implicações semânticas, ou seja, alterações de sentido, tá bom? E por último aqui, pessoal, nós temos também sintaticamente, né? Sintaticamente falando, como que o artigo vai aparecer? Sempre como um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele vai aparecer junto de um nome, né, gente? Junto de um substantivo, tá? Junto de um nome, junto de um substantivo. Então, quando eu digo assim, ó, o menino, o menino chegou. O menino chegou, certo? Vamos lá. Olha só, te pergunto, quem é que chegou? Resposta, o menino. O menino é, sintaticamente falando, o nosso sujeito. Já te dei uma dica sobre isso em outros momentos, né? Mas você já sabe, tá? O menino é o nosso sujeito. Como é que eu sei que tudo isso aqui é o meu sujeito, Dani? Porque responde a perguntinha, quem é que chegou? Quem é que é mais verbo? A resposta é o teu sujeito. O núcleo do sujeito, nós sabemos que é um substantivo ou termo substantivado. Então, o núcleo do sujeito aqui é menino. Como eu tenho tão somente um núcleo, isso aqui é um sujeito simples. Sujeito simples, tá bom? Tá aí o o, Dani. Ah, o o é sujeito. Não, não, não. Sujeito é o menino. O menino. Menino é o núcleo do sujeito. E esse ozinho aqui? Esse ozinho aqui, pessoal, é o que a gente chama de adjunto adnominal. Ou seja, é uma função sintática que vem junto de um nome. No caso aqui, ele vem junto do substantivo, menino, tá bom? E o artigo, seja ele definido ou indefinido, ele vai aparecer sempre como um adjunto adnominal, sintaticamente falando. Tá bom? Tranquilo? Gostou demais dessa dica aí de língua portuguesa? Então tá, se você gostou, por favor, não esquece, tá? Deixa o teu joinha aí, importante sempre aí pro Prof. Dani, tá? E te liga aí nos próximos vídeos que a gente vai subir aí para você, tá? Para você se preparar, né, de uma forma gratuita aqui no YouTube, tá bom? Para a sua prova dos Correios, tá bom? Por favor, dá o likezinho, compartilha com seus amigos. Te vejo na próxima dica de língua portuguesa. Até lá. Tchau.